Fala pessoal, hoje nós vamos falar de novo sobre gerenciamento de risco, né? Como você gerenciar o seu risco operacional, como você gerenciar aí o seu risco financeiro. Olha, se eu tivesse que falar que esse, na minha visão, um dos maiores pilares aí é o gerenciamento de risco para você ter consistência nas suas operações no mercado financeiro. Sem ele, para mim, é impossível você ter consistência. É isso mesmo. O segredo da grande virada de chave não é apenas você acertar as operações. Tão importante quanto aprender a você ganhar é aprender a perder do jeito certo. Nós vamos falar isso nesse vídeo. Sobre isso que eu venho te trazer hoje, um bom gerenciamento de risco, como que ele pode te levar à consistência nas suas operações. Mas primeiro eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificações para quando eu postar um vídeo novo você ser aí avisado. Agora, se você quer realmente dominar o funcionamento do mercado financeiro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, elevar os seus ganhos a um próximo nível, você tem que conhecer o treinamento Metagame. Clica no link aqui na descrição do vídeo para saber maiores informações. Olha, para mim não é novidade que a principal virada de chave da consistência é o gerenciamento de risco. Para começar, né, falando de risco, vamos falar aí da alavancagem. Eu acho que o grande mal do day trade não é o day trade, não é o sonho de ficar rico do dia para a noite, é que as pessoas que entram no day trade não têm a menor noção do risco que está correndo. E o day trade, muitas pessoas perdem justamente por causa do risco de ruína, né, devido à alta alavancagem. Eu tenho certeza que a minoria, talvez 10, 20% das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento, sabe qual é o valor do contrato futuro do ativo que opera. Não tem noção. E talvez um pouco mais que isso, um terço. Agora, qual é a alavancagem que você está utilizando nesse termo que você está usando, nesse instrumento futuro? Essa pergunta sim, eu tenho certeza que 5, 10% saberiam responder. A grande maioria não sabe a alavancagem. E hoje a maioria das alavancagens, né, do mercado de derivativos e contratos futuros é de 400, 300 para 1 até 1.000 para 1, 1.200 para 1. E esse é o mal, né? Porque imagina se com R$1.000 você opera 100 mil ou com $1.000 você opera 100 mil dólares, por exemplo. E aí a variação daquele ativo for de 0,30%, você provavelmente vai ali empreender um ganho ou uma perda de $300 imediatamente. Se ele variar 1% na sua posição, então, né, você ou dobrou o dinheiro no dia ou perdeu o dinheiro no dia. E é por isso que muitas vezes pessoas chegam iludidas achando que vai fazer uma nota no começo, né, não tem a menor noção, e aí a pessoa chega querendo estratégia, achando que só com a estratégia é eficiente para você ter ganhos lucrativos. E na verdade, o gerenciamento de risco é muito importante. Eu ouvi de um gestor aí no Brasil, de um fundo com mais de 30 bi, onde ele fala que nós, os gestores, somos aí mestres do risco, né? Somos gerenciadores do risco. Os ganhos são consequências, né? Você não tem a bola de cristal para saber se o mercado vai exatamente executar a sua perspectiva, né? Seja de alta ou de baixa, mas o único poder que você tem no mercado, o único controle que você tem no mercado é gerenciar o risco das suas operações. Então eu diria que é muito importante você saber o quanto você está alavancado. Para quê? Para você que opera com 10, 20, 30 contratos, talvez ter noção do risco que você está correndo, né? É a primeira coisa. A primeira coisa importante. Nesse vídeo eu quero focar um pouquinho mais nas operações de scalping e day trading para a gente falar de risco, né? Então é muito importante, primeiro, a gente não cair no overtrading. E para isso é importante a gente estabelecer algumas regras, né? Eu falo que é importante a gente ter a meta do dia. Para quê? A meta do dia não é para frear os seus ganhos ou deixar de você operar. A meta do dia é para você começar a gerar um sentimento de disciplina nas suas operações. É para isso que serve a meta diária. E essa meta diária, ela serve tanto para o positivo quanto para o negativo, para que quando você perder, você respeitar. Porque nos dias que você ganhou, você vai parar. No dia que ganhou, você vai parar. Isso vai tender com que os dias que você perder e atingir aquele limite operacional financeiro, que você também pare. Outra coisa, é muito importante também na quantidade de operações, você filtrar por quantidade para você não cair no overtrading. É normal, eu já passei por isso. Acho que não existe pessoas que chegaram no mercado financeiro que não tiveram, não passaram por isso. E ele é muito perigoso, que para quem não sabe, overtrading é quando você opera demais além da conta e já começa a enxergar o unicórnio, o dinossauro na tela, já enxerga coisas que não existem ali, né? Você está tão desgastado mentalmente, você está tão envolvido emocionalmente, desesperado, né, naquela situação de defesa emocional, e aí volta para aquela premissa que
O trading, 80% é emocional, psicológico, que eu discordo exatamente por isso, né? Provavelmente você tomou um risco operacional elevado, tomou um risco financeiro que você não podia tomar, e aí o desespero vai tomar conta, você vai se perder. Agora, mais do que isso, né? Eu acredito que saber perder e perder da forma correta é uma evolução muito grande para você ser consistente no mercado financeiro. E foi uma das coisas que fez muita diferença. Eu posso passar períodos sem ganhar, mas eu ter períodos de perda expressiva já faz 4, 5 anos que eu não tenho. Então, tirando uma escorregada uma vez em 2018 que eu dei ali no day trade sem a menor necessidade, né? Que já dá 3 anos, enfim. Não tem a menor necessidade, então perdas expressivas eu também não tenho. Isso vai fazer com que, independente do período, se ele está ruim, se está a favor, né? Às vezes está passando aí algum problema familiar, ou algum problema, sei lá, né, de saúde, que não tem nada a ver com dinheiro, e às vezes isso pode te atrapalhar nas suas operações. Então, às vezes, naqueles períodos ruins da sua vida pessoal, você pode fazer com que aquilo não se torne uma espiral negativa. Pelo contrário, aquilo te proteja, né? Eu diria que você saber perder da forma correta é muito importante. Você que tem medo do stop, né? Eu acho que o stop, ele não é seu inimigo. É como... Não precisa ter medo dele. Eu falo que é como um lutador de boxe que entra no ringue. Não tem como um lutador profissional ir pro ringue com medo de tomar um soco. E às vezes, se você está com medo de levar um stop, alguma coisa tem que ser revista. Ou no seu operacional, na sua estatística, ou na sua confiança, ou no seu tamanho de mão, né? Tá com medo? Baixa, experimenta baixar um pouco a mão, né? Para ver se você cria um pouco mais de coragem. Pô, não tem dinheiro, acabou o dinheiro, vai pro simulador, presta um exame depois numa mesa e assim por diante. Mas você está preparado para levar socos, né? O lutador que ganha geralmente uma luta é aquele que está mais preparado para apanhar. E não é o que está mais preparado para agredir. Mas o cara agride. E o cara encaixa uma bem dada, é o suficiente para o cara cair, né? Eu quero dizer o seguinte, às vezes você teve um dia muito ruim, o dia bom ele também vem. Você tem que se preservar para esses dias bons. Inclusive é por causa de dias bons que eu esperei e soube esperar que eu tô aqui hoje, morando no lugar que eu sempre quis morar e tendo a vida que eu sempre quis. Foi por causa de um dia desse que eu consegui fazer um volume financeiro muito elevado e isso me levou para um outro patamar. E esses dias vai vir na vida de vocês. Não é todo dia que a gente vai conseguir fazer um valor muito elevado, mas esses dias acontecem, né? Então você contabilizar as perdas é muito importante. Por quê? Ele vai controlar o teu emocional. Imaginando que você é um operador scalp de day trade. Você tomou 2 stops seguidos, você já fica desesperado. Esses 2 stops seguidos, ele já tem que estar pré-contabilizado. Por exemplo, eu lembro que tinha um professor que na época ele me ensinava, você vai ter que ter esses limites. Então, qual era o limite dele? 3 operações no dia, tanto de financeiro, baseado no que eu tinha e etc. Só que eu sempre extrapolava. Eu fazia a quarta, eu fazia a quinta, eu fazia a sexta. Ah, Fabiano, então você está falando que eu tenho que fazer 3 operações por dia? Não, ao contrário. Eu estou falando que você deve se conhecer. Porque eu, no meu caso, enquanto eu não tomava 6 stops no dia, eu não me dava por vencido. E hoje eu posso ter o dinheiro que for na conta, 30 mil, 300 mil. Se eu tomar 6 stops, eu perco totalmente a vontade, perco totalmente o tesão de operar, não quero operar. Né? É difícil acontecer, porque às vezes quando já está no quarto eu já falo, pô, tem alguma coisa errada, ou não estou enxergando o negócio direito. Isso acontece com a gente até que tem um conhecimento bacana. Então eu quero dizer o seguinte, conheça o seu perfil. Quantas operações... eu digo isso porque foi um grande fator para eu poder ser disciplinado no mercado. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, o quanto disso, né, quantas operações você tem que se dar por vencer? Ah, Fabiano, se eu perder 2 eu já desanimo. Então, marca lá 3, eu vou fazer 3 operações. Ah, eu sou igual você, enquanto eu não perder umas 6 vezes no dia, eu não largo o osso, eu não desisto. Então, pega aquele financeiro que você tem e divida por 6 operações. Olha, o meu financeiro não dá para dividir por 6. Ou muda de ativo, ou para de operar que você vai quebrar. Então, alguma solução você tem que ter. Ou vai prestar um exame numa mesa, opera um simulador para você dividir em 6, pelo menos adquirir a disciplina até você melhorar, né, aceitar a não perder tanto e assim por diante. Mas enquanto eu não perdesse 6 vezes no dia, e eu não largava aquela tela, ficava até, né, ficava o dia inteiro. Então, isso aí, há 4, 5 anos atrás ainda acontecia comigo, tá? Hoje não mais. Então, é muito importante que você conheça isso. Saber perder da forma certa é um inteligente, né? E aí eu falo, pega o quanto você aceita perder no mês, divide por 4 semanas, então milão, 250 por semana. Semana tem quantos dias? 50, aceito perder 50 por dia. Ou aceito perder 100 por dia. Tá dentro do seu limite? Beleza. Ah, hoje eu tive um dia de fúria, extrapolei 2, 3 dias. Vai acontecer. Acontece comigo e acontece comigo até hoje. Tá? É raro de eu perder 2, 3 dias, mas acontece e pode escorregar. A gente é humano, é normal. Tá? A maioria é tudo gênio, né? Não passa por isso depois que atinge consistência. Não, isso aí vai acontecer com a gente aí, acho que há de eterno. O importante é você não extrapolar muito, a ponto de você tomar uma ré de 1 mês, a ponto de você não tomar uma ré de 3 meses.
que mesmo assim poderia até acontecer. Mas o importante é você estar preparado para que você não abale o seu emocional a ponto de você ficar frustrado, sentir um lixo, você perdeu mais do que devia. Isso é mais importante do que o dinheiro, porque o dinheiro você pode fazer alguma coisa na vida, recuperar e voltar para o jogo, voltar para o game. Agora, voltar para o game machucado é muito complicado, você vai ter que ter um preparo aí para voltar e a gente pode falar disso num próximo vídeo. Então, contabilizar as perdas. Então você imagina, olha, eu contabilizei 6 perdas no dia. Poxa, eu perdi a terceira. Já está perto do horário do almoço, o mercado perde liquidez. Você não precisa ir até a sexta, né? Porque você escolheu perder 6. Ou então, perdi 2 seguidas. Aí você dá aquele tempo, espera o preço sair daquela região, vai lá e opera de novo. Pô, você tem mais 2, mais 3, entendeu? Você tem uma flexibilidade para operar. Agora, você só pode perder 100, 200 num dia, sei lá. E você vai fazer uma operação para perder 100, aí não dá para você tentar 6, né? Então, saiba perder da forma correta. Quando você controla a sua perda, isso vai te deixar no jogo, ó, mesmo que você estiver aprendendo por longo prazo. Essa é a diferença do consistente para o perdedor. O perdedor, enquanto o saldo dele não derrete na corretora, ele não dá por vencido. Ele vai lá, coloca de novo. Aí ele vai lá... Por quê? Porque ele não tem esse planejamento. Na próxima semana a gente vai falar de estratégia de planejamento operacional. Então, já dando um spoiler aqui, é muito importante você saber qual é a quantidade de operações que você pode perder naquele dia, né? Se aquilo está dentro do seu financeiro ou não. Outra coisa que é muito importante no gerenciamento de risco é o fator de lucro. Um cara que faz um gerenciamento de risco com fator de lucro negativo e ele ganha dinheiro, geralmente é um cara que tem 6 anos de mercado, 8 anos de mercado, 10 anos de mercado, né? Cuidado com o super-homem que quer te ensinar a voar. O super-homem, ele sabe voar, né? Você dificilmente vai aprender a voar tendo aula com o super-homem, tá? Então, é a mesma regra, né? Cuidado. Aquele cara, ele sabe operar com risco-retorno, né, negativo, de 0,8, 0,7. Por quê? Se ele tomar 3 loss num dia e ele tiver que ganhar 10, no dia seguinte ele vai sentar na máquina, como se nada tivesse acontecido, ele vai ganhar 3, e aí no outro dia ele acerta mais 4, 5, ele já recuperou todo o lucro dele. Se você tomar 3 stops seguidos ou 6 stops seguidos, operando um fator de lucro negativo e tiver que ganhar 15 vezes, você vai entrar numa espiral negativa que você não sai do buraco, tá? Mas se você é um cara que está aprendendo, você não pode se dar esse luxo. Você não pode se dar o luxo de querer pilotar uma moto a 140 km, fazer uma ultrapassagem a 160 num lugar que não dá, se você não tem a habilidade de dirigir. Primeiro porque é proibido, né? E segundo que você pode se matar. Já o cara que é um piloto profissional, ele tem experiência para entrar a 120 numa curva, porque ele sabe sair dela e sabe não capotar o carro. Essa é a diferença. Não queira comparar muitas vezes a habilidade, porque o outro faz, eu vou fazer. Cuidado, se prepara, né, antes. Se prepara. Não tem como você chegar lá na academia, né, e carregar um peso, que você vê lá o cara marombado e tal, pegando 10 anilhas, 5 de cada lado e querer puxar o mesmo peso. Ou você vai se lesionar ou você não vai nem sair do lugar. Tá? Você tem que ter um preparo, é por isso que ele sabe fazer e você não. Então é importante que o fator de lucro seu, hoje, você que está começando, seja maior que 1, ou no mínimo 1.1, 1.2, né, para que se você perder ali uma operação, nas outras você já está recuperando, tá? Então cuidado com o fator de lucro negativo, porque ele pode ir te tomando. Então existe também é muito importante que você gerencie o seu operacional nas suas modalidades operacionais. Por exemplo, existem operações que elas são muito assertivas num determinado cenário. Eu vou falar de perfis de tendência e perfis de consolidação, que talvez não é novidade para ninguém. Você operar rompimentos em perfis de com mercado consolidado, a chance de você se ferrar é muito grande, porque ele vai tentar falhar na maioria das vezes. Mais de 2/3 das vezes ele vai falhar. E você operar rompimentos em tendência, ele vai tender a dar certo, né? Porque em tendência são players que estão se estopando, que estão movimentando, fazendo forte impulso do movimento. O que acontece? O mercado ele explodiu uma consolidação. Provavelmente aquele cara já se sentiu apertado, teve que estopar, já deu aquele primeiro spike de saída do rompimento. Os rompimentos não é um cara que do nada ele decide, vou comprar aqui porque eu estou apertando o cara sentou na tela naquele momento. Não, os grandes spikes o preço acumulou, então o cara já toda vez que chega a fundo, ele não deixa o preço perder o fundo, ele acumula, ele compra. Chegou ali, ele compra 100, chega aqui em cima, ele descarrega 50, chega aqui, ele compra 100, ele descarrega 50, ele está construindo uma posição. Quando ele vê o médio dele está lá na lua, ele fala, pô, se o preço cair 20, 30 pontos contra mim, eu tenho fôlego porque eu construí uma posição. O que esse cara faz? Esse cara aperta o outro player, ele aperta o vendedor a ponto de consumir os lotes desse cara aqui, o cara não tem mais opção, e se o preço extrapola ali 5, 10 pontos, esse cara tem que largar. E o vendedor, para estopar, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar. Então cuidado com essa premissa que você acha que comprador está comprando topo. Eu estou falando comprador grande, institucional, que move aí 5 mil, 10 mil contratos. As pessoas físicas ali que operam um pouco, estão esperando um rompimento para entrar. O cara grande, ele já está montando a posição dele lá embaixo. E se o preço perder um determinado ponto, ele já tem gordura. Se ele não tiver gordura, ele também vai largar ali, vai estopar e pode fazer um forte pullback, um stop grande também. Então, geralmente, os preços em
tendência, ele tende a romper porque o cara, ele estopa. E aí esse cara grande que estopou o vendedor, ele vai esperar o preço ou parar de ser consumido, a liquidez parar de subir, ou vai chegar a uma região que ele julga ali de exaustão, ou uma região de trade location que alguns players encerra a posição ou entra a venda nova para ele tentar se defender, que são os famosos pullbacks numa tendência, a onda 2, né? E a onda 4. Então ali o preço vai ceder um pouco, ele vai tentar se defender. Aí já é aquela correção um pouco mais ativa, né? Que o preço já desce com uma certa vontade, aquele pullback legal de se ver. Aquele pullback fraco é só ausência de comprador, né? E o pessoal realizando, as ordens de stop em acionadas. Esse cara vai se defender ali em algum ponto, e o que vai acontecer? Dependendo do quanto descarregou o cara que comprou lá embaixo, né? Às vezes ele... Porque esse cara que montou a posição aqui embaixo, o que ele vai fazer? É ele que gera liquidez tanto para o cara se topar, quanto para a galera nova que está querendo comprar. A galera nova que está querendo comprar, o que ele faz? Ele coloca os lotes dele aqui e fala, vocês querem comprar, eu te vendo. Ele já montou a posição. O ponto de cobertura dele está abaixo da mínima ali, ó, né, com muita folga. E aí por que os rompimentos tendem a continuar na tendência? Porque esse cara, ele já está com médio muito grande, ele distribuiu a posição, ele descarregou o carrinho dele, diminuiu a exposição dele. O que ele vai fazer? Ele vai comprar de novo, né? Justamente para quê? Para apertar aquele outro player que ele viu que não estopou, tentou se defender, para fazer esse cara se estopar de novo. Por isso que muita gente se arrebenta, se quebra em dia de tendência, querendo ficar achando o topo. Geralmente nesses topos estão os stops dos grandes. E pelo contrário, se... né, pelo menos no modo que eu opero, eu identificar, pode estar na lua o preço, eu identificar que ali naquele ponto é um stop de um big player, eu vou comprar todos os rompimentos de máxima do dia com stop de big player. Né? Se eu ver que rompeu sem stop, pode até ser que o preço vai. Mas comigo ele não vai e eu não vou estar naquela operação. Porque o stop de big player ele tende a continuar por causa disso que eu expliquei. Ou o player vai tentar se defender em nível superior e vai aumentar de novo a mão, tentando defender o médio, né? Ou ele precisa de lotes para sair. Precisa de pessoas para vender porque ele tem que comprar cada vez mais topo. Ele tem que cair fora. E o cara que tem que cair fora, que tem essa necessidade urgente, ele tem que ficar comprando topo. É importante no gerenciamento você identificar os contextos. É importante no gerenciamento você identificar também não só essa parte de risco operacional, mas você diferenciar momentos de mercado. Mercado consolidado, parado num topo, se ele romper sem stop, então, provavelmente não vale ir. E eu tenho outros exemplos, por exemplo, também de inversão de fluxo, né, e assim por diante. Nós vamos falar no próximo vídeo aí, na próxima semana, sobre a parte operacional, mas falando sobre gerenciamento de risco. É muito importante, né, você vai ver que os grandes profissionais, eles sabem não só o que fazer, mas a diferença entre o profissional e o amador é saber aonde e quando não fazer. Essa é uma regra de ouro. Você vai ver que muitas vezes o grande profissional, ele vê que o mar não está para peixe. E essa frase, esse ditado popular, ela vem totalmente de encontro ao mercado, né? O pescador não sai para pescar quando o mar não está para peixe, para não perder tempo, não perder dinheiro, não arriscar a vida. E o profissional de trading, quando o mercado não está bom, ele sabe identificar que o mercado não está bom para o perfil de estratégia dele. Ele sabe identificar que o mercado pode não evoluir, porque em mercados com baixa frequência, baixa velocidade, você vai ter o ponto de entrada, mas você não vai ter a saída, porque o preço não vai evoluir. E para você tradear, o preço tem que evoluir. Se você comprar, ele tem que subir, e se ele cair, se você vendeu, ele tem que cair, senão você não vai extrair lucro. E o mercado paradão, você vai levar ali um loss através do outro, porque você comprou, o mercado para, volta, ou vai pegar o seu stop, ou você vai estopar no tempo, enfim, não vai evoluir, vai te deixar agoniado ali, né? Então é importante, né, que você entenda aquele contexto do mercado. E como que a gente entende esse contexto de mercado? Né? Analisando a causa de deslocamento de preço. Então, por exemplo, quais são os rompimentos que eu opero? Os que tem stop de big player. Se não tiver stop de big player, eu não pego nenhum rompimento. Ponto. Quais são as inversões de fluxo que eu não pego? Ou melhor, quais são os movimentos a favor da tendência que eu não vou pegar? Por exemplo, o preço está caindo forte. Já fez aquele pivô de livro e continua caindo. De repente, no primeiro ponto de parada, eu vejo que um comprador começa a montar a posição, provavelmente ele vai cair mais uma vez ainda. Mas ali já não dá para operar mais vendido. Para mim é um baita de um filtro para eu não operar vendido. Eu já me preparo para pegar uma reversão ou inversão de fluxo. Eu já expliquei aqui no vídeo a diferença entre os dois, então é importante saber o contexto. Provavelmente operar a favor da tendência, quando você vê um player tomando uma posição forte contra, você vai levar pau. E o novato, o que ele se preocupa? Ele quer achar o padrão do bendito setup. Achou o padrão do bendito setup, ele vai entrar. E sendo que você, olhando o fluxo e profundidade, você já consegue olhar o que está causando aquele deslocamento de preço. Então, por exemplo, eu que opero o fluxo. O preço bateu no terceiro desvio ali da VWAP. E eu já não vou procurar por compra mais. E se romper, mesmo com algum stop ali, provavelmente eu vou anular as minhas operações. Porque é uma exaustão muito grande onde os robôs já invertem a mão. Né? E a gente tem o fluxo institucional, o fluxo de robô. E é muito nítido a gente ver o robô ali invertendo a mão. É nítido, né? É muito possível a gente ver. E aí um robô inverteu a mão, já dá para pegar uma operação, uma oportunidade ali, provavelmente por possível exaustão e assim por diante. E nem sempre
essa exaustão está associada à variação de preço no intraday. A gente pode ter essa exaustão a 0,30% do movimento ou a 1,3% do movimento. É importante a gente saber essa região de trade location. Outra coisa fundamental é a gente saber ali, por exemplo, eu citei o caso de inversão de fluxo, e se eu ver um comprador tomando a posição na queda, a gente tem duas absorções, né? Absorção passiva ou agressiva. Se eu perceber uma absorção passiva ou agressiva no fundo, mesmo com o mercado caindo, o mercado foi lá, fez uma onda de recuo e iniciou o trading, e eu vejo já uma posição de absorção, eu vou desmanchar o mercado, né? Ou vou trazer ali para o break-even para ficar na esperança, porque eu já sei que se eu carregar aquela posição mais de 5 ou 10 minutos, ela vai ser perdedora, não tem como, tem um player grande, tá sendo nítido ali na operação. Então acho que a diferença entre o amador também e o profissional na parte de risco operacional é ele identificar fatores que excluem, filtrem aquela entrada dele. Então, se você é somente um grafista, né, eu acho que você tem uma desvantagem muito grande na operação de futuros, porque você não está enxergando a causa do deslocamento de preço. Procure filtrar o máximo possível as suas entradas, né? Provavelmente a extração de lucro em gráfico, quando a gente opera futuros, é de mercados extremamente direcionais. Sendo que mercados não direcionais, com fluxo a gente consegue extrair valor também. E a gente consegue o mais importante do que extrair valor, é entender o contexto do mercado naquele momento. Olha, o mercado, eu estou vendo um player aqui, toda vez que ele cai, um player monta a posição compradora, mas quando sobe, não tem um player montando a posição vendedora. Quais as chances de estourar para cima? É gigante, porque a hora que esse cara terminar a posição, ele vai explodir e estourar o cara para cima, ele vai fazer esse cara estopar. E a recíproca é verdadeira, o mercado subiu. Toda vez que bate no topo da consolidação, há uma posição grande sendo montada vendedora. E aí bate aqui embaixo, não tem uma posição defensiva ali na compra. Então você vê que é o próprio cara, né, começa a atingir nas duas pontas e jogar o médio dele para cima, para cima, para cima. Esse cara vai estourar essa consolidação para baixo, mesmo naquele padrãozinho de bandeira. Se você está enxergando toda vez os lotes de saída, de agressão, de venda, é em torno de 50, 100, 200. E os lotes de compra aqui embaixo, de realização, é de 10, 20, 30. Então tem uma pressão muito maior vendedora no topo da consolidação do que embaixo. Isso vai filtrar a sua entrada. Você já não vai querer pegar uma entrada de continuidade do movimento. Você já vai esperar o quê? O stop desse cara na venda para poder entrar, né? Então, o contexto ele é muito importante. E a gente só consegue enxergar esse contexto através de profundidade de mercado, através de fluxo de ordens, né? Eu não opero somente essa escola de tape reading ou de fluxo, eu opero as duas. Eu opero o gráfico casado com o fluxo. Para mim, um tem vantagem sobre o outro. O gráfico tem vantagem sobre o fluxo e o fluxo tem vantagem sobre o gráfico. Então, você consegue operar diferentes cenários, consegue filtrar muito momentos, né, que você, por exemplo, para ver frequência. Às vezes, tem uma barra de 5 minutos desse tamanho na tela que não está acontecendo um negócio, ela subiu e parou. E às vezes pode ter uma barra de 5 minutos, né, subindo um negócio, onde pode ter uma ordem iceberg, que é um tipo de lote escondido, que está absorvendo toda essa barra de 5 minutos, e ela rompeu o nível de média, você vai entrar, e na verdade é uma operação que não é para você entrar, que o preço vai reverter exatamente na cara daquela barra, na cara daquele candle. Isso vai inibir de você entrar nas operações, né? Então, na minha visão, você conhecendo profundidade, conhecendo fluxo, você reduz muito o seu risco operacional. Ao mesmo tempo, da parte de risco financeiro, né, só fazendo uma recapitulação, é muito importante você entender e estar preparado, saber perder da forma certa. E perder da forma certa é estar programado, né, para perder no mês, para perder na semana e no dia. E ao mesmo tempo, as metas é importante, não é para você cortar suas perdas, não. É para você não cair no overtrading e é para você começar a ter hábito de disciplina de parar num limite operacional tanto positivo quanto negativo. Por isso eu acho que para você que está chegando, é muito importante você ter aí as suas metas.